Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e eu quero compartilhar uma leitura da semana especial com vocês. Um trecho deste livro aqui, A Potência ou o Desejo Feminista de Transformar Tudo, da Verônica Gago. E eu quero ler um trecho que se intitula Saber como Ritmo Coletivo. Em comemoração, o início de outubro, mês das bruxas, então vamos lá. Conhecer é uma prática política. Uma forma própria do saber feminista é confiar na inteligência coletiva, que é algo mais que a soma de indivíduos e também algo mais que um consenso. Inteligência coletiva é a que se experimenta em uma assembleia, em uma marcha ou em uma greve, quando nos sentimos parte de um movimento do pensar que é saber prático, encarnado pelos corpos reunidos. Essa inteligência é treinada em uma zona que se move entre saber e não saber o que fazer. Ou, em outras palavras, quando não se sabe o que fazer, se convoca uma assembleia. Uma assembleia não é convocada para legitimar um que fazer prévio. Em todo caso, essa é sempre uma batalha da assembleia, que não se transforme em uma mímica, em uma cena de esvaziamento. Claro que é um rito e um conjunto de gestos que, ao serem repetidos, fazem a assembleia. Mas o desafio está em como essas são as condições de possibilidade para que algo aconteça, e não a simulação burocrática de um procedimento. Nesse sentido, a produção da assembleia como encontro de conflituosidades diversas difere da assembleia como contraposição de opiniões e posições pré-existentes. Aqui também se observa o desordenamento de um cânone masculino, patriarcal, na forma de fazer as coisas. Então, novamente, sobre o saber da assembleia, o não saber o que fazer é o motor que desencadeia uma inteligência coletiva. Isso não significa que não exista um acumulado de experiências, repertórios de ação, vocabulários disponíveis. Mas a situação de não saber o que fazer abre espaço para um pensamento comum. Insisto, leva a esses 3 atos: avaliação de forças, capacidade de decisão política e poder para operacionalizar as decisões. Esse modo do saber, como inteligência coletiva, supõe um ritmo. Silvia Rivera Cusicanqui traz 2 imagens preciosas: a greve de fome e a caminhada da marcha. A prática da greve de fome e da caminhada durante dias em uma marcha multitudinária tem o valor do silêncio e a geração de um ritmo e uma respiração coletiva que atuam como verdadeira performance, diz, recordando as longas manifestações em defesa dos Chipnis em 2011. E agrega: há então nesses espaços do não dito um conjunto de sons, gestos, movimentos que portam as marcas vivas do colonialismo e que resistem à racionalização porque sua racionalização incomoda, te faz acordar do sonho cômodo da sociedade liberal. O ponto assinalado por Rivera sobre a desconfiança desses saberes é fundamental. É o desprezo histórico por gestos considerados não políticos. Temos memória de como os movimentos são caracterizados como pré-políticos quando supostamente não podem articular suas reivindicações em uma determinada gramática. Trata-se de um exercício clássico de poder, assinalar que não se entende o que um coletivo ou movimento quer, busca ou tenta conquistar, se não o expressa segundo as regras de enunciação impostas pelo poder. Declarar que determinadas pautas não são inteligíveis porque não conseguem exibir certa ordem do discurso é a regra para desacreditá-las. É também um modo predileto da infantilização de assinalar aqueles que não alcançaram a maturidade da linguagem verbal, da consigna ou da proclamação entendido sob certos cânones. No caso do movimento de mulheres, lésbicas, trans e travestis, vimos essa tentativa levada ao paroxismo. Não se sabe o que querem, não se entende quais são suas demandas. Como se poderia saber se estão avançando se não está claro o que reivindicaram? Etc. Talvez haja distintas estratégias possíveis diante dessa incompreensão. Uma é reivindicar o fracasso, como faz a teórica hindu Gayatri Chakravorty Spivak, quando fala do fracasso cognoscitivo como uma política e um método.
Dedicada a ler os textos que inauguraram uma nova forma de contar a história dos sujeitos subalternos, sempre desvalorizados, a autora produz um gesto político e metodológico. Ressalta a historiografia da subalternidade, na medida em que consegue exibir relações de fracasso e ler nelas uma potência de radicalidade e diferença. A proposta de Spivak supõe uma nova noção de história em que não há transições ou progressos no sentido linear, mas deslocamentos tramados como confrontações. Nas revoltas que ela analisa, esses deslocamentos conseguem trocar sentidos, do religioso ao militante, do crime à insurreição, do servo aos trabalhadores. Em uma leitura, a contrapelo das formas como as revoltas são menosprezadas como irracionais, religiosas, criminais ou de servos, se denuncia como essa maneira estreita de qualificá-las bloqueia sua compreensão em termos militantes, insurrecionais, de uma nova classe proletária não europeia. Eu realmente gostaria de deixar esse trecho desse livro, que é potente, não somente no título, para uma reflexão aprofundada a respeito daquilo que não se encaixa nos padrões do que chamamos revolução ou movimento nos moldes patriarcais, capitalistas, neoliberais. Então, convido você a ler fora dessas caixinhas pré-moldadas que herdamos da nossa história e do nosso conhecimento desde a infância. Então, esse livro aqui é um convite a você se abrir ao outro, à outra, ao outre, e assim perceber as nuances do quanto somos domesticados em nossos padrões e limitados em nossas formas de entendimento. Então fica aqui a dica da leitura da semana. Boa semana para vocês e até a próxima.